como a memória de longo prazo ela sofre de canibalismo, né? Canibalismo de memória é um termo bem engraçado, mas é como assim, se você não utilizar uma memória repetidas vezes, acaba que aquela memória ela é substituída por outra memória, entende? Por isso que o estudo hoje, né, para mim, ele é muito parecido com exercício físico, sabe? Então, se você que faz exercício físico, você que já tentou fazer exercício físico, você sabe como que é a rotina diária para você ter um corpo definido, malhado, um corpo interessante. Você precisa, pelo menos 3 vezes por semana, ou pelo menos uma vez por dia, dedicar ali de 15 a 1 hora, de 15 minutos a 1 hora, né, a fazer exercícios com um certo método, né, uma certa progressão desse método, que pode ser flexão, abdominal, aí você, da sua escolha, né, do que você tá construindo ali naquele momento, e a partir daquilo, daquele esforço que você faz de repetição naquele músculo, ele vai sintetizando e vai, né, quebrando as fibras, e aí naquele momento ele vai crescendo o músculo. Então, estudar hoje ele é muito parecido com isso, né? Como se você estivesse criando músculos, entende? Só que na sua cabeça. Então, para você programar o que você realmente quer dentro da sua cabeça, é uma coisa que você precisa, que nem eu falei, de 15 minutos a 1 hora por dia, né, 3 vezes por semana, uma vez por dia, de preferência, que você vai ali sempre estudando aqueles tópicos que você já estudou, que você já relembrou, porque você precisa fazer que aquilo fixe na sua cabeça até o momento onde você não tem mais dúvidas em relação àquilo. Quando você cria esse hábito de ficar repetindo várias vezes aquele conteúdo, automaticamente você acaba ficando especialista naquilo, porque você acaba criando muita base de informação, que é o chamado de chunk, e a gente já vai falar isso um pouquinho mais pra frente, mas eu queria deixar claro que esses primeiros minutos que a gente conversou, a nossa posição é: você que é aluno, você que está querendo estudar melhor, você que está querendo produzir mais, entenda que você tem que mudar a sua postura em relação ao estudo, de uma pessoa passiva, principalmente hoje com o EAD. O EAD é quase que totalmente ativo ali, você tem que 70% é praticamente você, aí você tem ali as videoaulas que ajudam ou pode não ajudar, dependendo do professor, e basicamente você tem um monte de apostilas que você precisa ler e tirar leite de pedra daquilo, né? E querendo ou não, no EAD principalmente você passa nas provas, mas você também precisa criar a base para você aplicar aquilo em alguma coisa. Se você é um engenheiro, se é um arquiteto, você vai ter que aplicar aquilo, né? Em algum momento você vai trabalhar com isso. Então, entenda que essa postura é a nossa primeira dica aqui do nosso programa hoje, de como estudar melhor, mude a sua postura de estudo. Uma postura só de espectador, uma postura ativa e que tem responsabilidade sobre o que você vai aprender e como vai aprender isso. Mudar a postura em relação a deixar de ser espectador, tem que mudar o mindset para entender que você está estudando para aprender. Eu quando eu estudava, eu estudo ainda, né? Faço pós-graduação, mas quando eu estudava na faculdade, que é um estudo mais rotineiro, todo dia, ali, aquela pressão por provas, eu na minha cabeça eu sempre tentava esquecer. Não sei se você lembra disso, eu estudava comigo, não sei se você lembra disso. As pessoas perguntavam, né, que dia que tem a prova? Eu sempre falava, não sei. Tipo, eu sempre tentava esquecer, assim, eu não tentava seguir aquela rotina. Sendo o primeiro dia de aula, o primeiro dia do professor chega no tal dia da prova, meu Deus, tem que me preparar como se fosse um evento, assim, que você tem que preparar para aquilo. Sempre tentava ficar isento disso, esquecia essas datas de provas e ficava o semestre inteiro estudando para aprender. E chegava o dia da prova, o dia que fosse, eu estava lá, porque eu ia todo dia para a faculdade, né? Também não faltava, então estava lá no dia e fazia a prova e dava certo isso, menos comigo, né? Eu não sei se eu aconselho isso. Tem gente que precisa ter essa pressão do dia da prova para estudar, né? Eu não precisava, então estava ali com outro objetivo, no caso, para aprender, então chegava o dia da prova e fazia. E por que eu falo que eu fazia isso? Porque se eu entrasse nessa pilha de anotar o dia da prova e ficar, eu acabava me distraindo. Eu acabava, a prova é só daqui 1 mês, daqui 2 meses, então acabava, no mindset não conciliava estudar para aprender, estudar para a prova, entendeu? Então por isso que eu esquecia a prova, até esquecia que tinha provas, e isso funcionava para mim. Então esse mindset tem que estar voltado para o aprendizado, principalmente quando você, né, está querendo estudar algo novo, aprender um aprendizado novo. E outra coisa também que você tem que botar na tua cabeça é que não tem fim, né? Eu falo, aprendizado não tem fim. Não existe, eu preciso aprender
o que é mais comum é a pessoa falar, precisa aprender a falar inglês. Cara, não existe um fim para você aprender a falar inglês. Você vai ter que aprender inglês a vida inteira. Assim como você aprende português a vida inteira. Todo dia eu estou aprendendo uma palavra nova, pego um livro, às vezes pego um livro Machado de Assis, aprendo, 50 palavras de um capítulo. Todo dia aprendendo. Em inglês é a mesma coisa. Não vai ter um momento que vai falar, aprendi a falar inglês. Não preciso mais estudar inglês. Não, é para a vida inteira. Keep learning pro resto da vida. Se você é engenheiro, você vai ter que estudar engenharia pro resto da vida, as coisas estão mudando. Se você é advogado, as leis mudam. Se você é médico, os procedimentos mudam. Se você é administrador, as empresas mudam. Qualquer profissão que você seja, você vai ter que estar sempre aprendendo. Keep learning para sempre, forever. Nessa questão do aprendizado, assim, por exemplo, a gente sempre vai ter pessoas que estão em um nível de aprendizado e outras que se encontram em outro nível de aprendizado. Por exemplo, vai ter pessoas que estão na escola ainda, ali no fundamental, no médio, pessoas que estão na pós-graduação, doutores e afins, né? Só que uma questão que é até interessante, que isso aqui é uma dica talvez um pouco fora ali do que a gente está tratando, né, mas que eu acho importante passar para vocês, é que recentemente eu vi uma palestra do Murilo Gun, e ele falou uma coisa que particularmente eu já tinha pensado, mas ele sintetizou melhor a ideia, assim. Ele falou que a gente precisa do cinto do Batman, né? Acho que é o cinto do Batman, Liliana, se eu tô certo? É isso mesmo? Cinto do Batman. Uhum. É o cinto do Batman. Que é uma série de habilidades genéricas que você vai utilizar para tudo. Por exemplo, o inglês é uma habilidade genérica. Porque, querendo ou não se comunicar, né? Você vai precisar se comunicar com pessoas. Na verdade, não em inglês, línguas, né? Mas é interessante de você entender que um aprendizado desse não é um aprendizado contido em apenas uma resolução de um problema. É uma coisa que vai te dar um leque de opções enorme. Enorme, enorme. E quando a gente diz que esse cinto do bumerangue em coisas que são habilidades genéricas, você pode hoje já começar a se desafiar, por exemplo, com o Liliano. Ele está aprendendo uma habilidade genérica que é criatividade. Não serve apenas para uma só função, serve para várias coisas que exigem criatividade. Eu, diferentemente do Liliano, eu estou buscando aprender disciplina, né, que para mim disciplina permeia também vários campos, tanto pessoais quanto profissionais, e que quando eu obter essa habilidade, né, que eu ter essa habilidade de disciplina, isso vai me ajudar em todas as outras coisas que eu estou fazendo. Então, todas essas habilidades genéricas, eu acho que é importante de vocês também focarem em aprender além do estudo formal, porque às vezes você foca tanto ali em ser um técnico muito renomado, um técnico que sabe exatamente cada parafuso, cada milímetro, cada métrica, né? E você acaba não aprendendo essas coisas como empatia, feedback, liderança, oratória. Muitas vezes você precisa apresentar um trabalho para alguém e você não sabe exatamente como apresentar isso, marketing, vendas, que você também tem que se vender sempre. Então, foquem nas habilidades genéricas, porque já está, né, genérico, serve para qualquer coisa, porque eles vão te ajudar a impulsionar outras habilidades que vocês possam vir a ter, outras especialidades que vocês já tenham, no caso. O que você acha? Porque a gente fala a gente está voltando a falar, que eu vou repetir de novo, né? Tá falando de estudar, ele realmente é focado nesse fora do formal, assim. E o fora, volta a falar, não é para você abandonar a tua faculdade de direito, de administração, de pedagogia, sei lá o que você está fazendo. Para você não se contentar em estudar só aquilo ali, para você ir além, buscar outras coisas. Por exemplo, criatividade, eu não tenho conhecimento, talvez, o curso de publicidade, talvez tenha uma coisa assim genérica. Mas em graduações, assim, poucas faculdades têm. E é algo essencial para todo mundo. E, por exemplo, disciplina. Eu não me lembro de ter estudado disciplina, talvez no ensino fundamental, de uma aula assim, mas não me recordo. Então, são coisas que você não vai aprender no ensino formal. São coisas essenciais para sua vida. Você vai usar, como você falou, em qualquer profissão, para a sua vida mesmo. Né? Você vai usar esse tipo de habilidade. É coisa que se você não ir atrás, você não vai cair do céu, não vai aparecer. Então você tem que ir atrás e buscar. E é dessa forma que eu falei, buscar com um pensamento de aprendizado, né? Não com um pensamento de querer adquirir conhecimento para responder uma prova, responder algumas perguntinhas ali, pronto, acabou. Aprendizado contínuo, né? Que nem você falou, você quer ter habilidade de disciplina, mas são níveis, né? Você sempre vai
sempre vai poder ser mais disciplinado. Cada vez mais você vai ter que aprender, vai ter que talvez mudar uma coisa que hoje você acha que é daquela forma que faz na sua rotina, e daqui 10 anos talvez você tenha que mudar, porque você percebeu outras coisas, então assim vai indo. É que, na verdade, assim, eu não sei se para você criatividade, como disciplina para mim, para você criatividade, né? Mas, por exemplo, assim, eu não sei se é igual, mas eu percebo que a cada mergulho que eu dou em disciplina, quanto mais profundo mais coisas eu preciso conectar, quanto mais fundo eu vou. Então, por exemplo, assim, quando eu iniciei em disciplina, a disciplina era muito voltada para organização de tempo, procrastinação. A partir do momento que procrastinação parou de ser um problema, vamos dizer assim, apareceu organização de tempo. E aí, depois de organização de tempo, apareceu ambição. E depois de ambição, começou a aparecer missão de vida. E aí, de missão de vida, já percorreu para outros 10 mil ou novos caminhos ali, que vai em mindset, vai em crenças, vai em toda uma forma de você moldar a sua cabeça para pensar de forma produtiva, né? Para você entender que o tempo não volta, essas coisas. E eu acho que estudar é muito isso, assim. Por isso que a gente sempre tem aquela famosa frase, né? Eu sei que nada sei, que eu acho que é do Platão, né? Exato. Uhum. E que eu acho que é uma frase muito certa, porque estudar é muito isso, assim. Quando você começa a pegar o hábito por um tema em específico, né? E você vai se aprofundando nesse tema, você vai vendo que quanto mais você aprende, mais coisas vai se abrindo para você aprender. E é interessante como essas coisas se conectam de formas diversas, assim. Tipo, às vezes uma coisa que você nem imagina que conecta com aquilo que você está estudando, se conecta e te ajuda a resolver um problema que você tem agora. Por exemplo, ser mais disciplinado, ser mais criativo, ser mais a sua análise de problemas, por exemplo. Você tem vários problemas no seu dia a dia, você quer ser um cara que resolve isso mais rápido. Você não vai encontrar isso em cursos. A gente estudou gestão e tem ali Pareto, tem não sei o que, mas não é tipo um treinamento intensivo que você se força a praticar aquilo, né? Então, é exatamente isso que eu tô comentando com vocês, assim. Esse mergulho profundo, a cada vez ele vai se abrindo e vai ficando maior. Então, você não pode se limitar apenas a resolver uma parte do problema, né? Você sempre vai estar estudando, é o que o Liliano sempre fala, né? O keep learning. Uma coisa que a gente tem um problema, eu vou falar a gente, porque eu às vezes me pego nesse problema. Quando a gente não conhece, a gente trata como errado, né? Ou como desconhecido não me afeta, assim, igual você falou. Quanto mais você vai entrando na disciplina, no contexto de disciplina, você vai entendendo que existe um outro mundo ali, que você, antes de você entrar, você desconhecia. Então, para você não fazia diferença, você achava que, né, era errado, não sei o quê. E quando você começa a entrar, você começa a perceber a disciplina, você começa a entrar em um novo mundo, você vai entendendo cada vez mais e você sabe cada vez menos, né? Você disse? Isso aí é um paradoxo filosófico, isso daí, né? Quanto mais você acha que sabe, na verdade, menos você sabe. Mais coisas você entende que existem no mundo que estavam desconhecidas, né? Tem a teoria da caverna também, do Platão. Eu confundo ali, você falou. Eu também confundo Platão, Sócrates, Aristóteles, não sei quem falou o quê, eu confundo. Cara... Mas um deles tem, se não é o Platão mesmo, a caverna de Platão, Ele fala, né, que as pessoas, cada um tá em sua caverna, né? Parece uma caverna. E outras pessoas que saem da caverna, acabam vendo um mundo maravilhoso lá fora, quer quem tirar lá dentro da caverna, porque às vezes quem está dentro da caverna não quer sair, porque não conhece, não sabe o que tem lá fora, e tem esse paradoxo, né? Você tem que obrigar as pessoas a sair, ou você, cada um na sua caverna, e outra discussão filosófica. Então assim, acho que a filosofia e a ideia foi passada, né? Agora eu gostaria da gente começar a entrar mais na questão de como realmente estudar. Por exemplo, assim, quando eu estava iniciando nesse negócio de como estudar, eu lembro que eu fiz um curso sobre como estudar, eu acho que foi o mesmo que você fez, né, Liliano? Aquele curso do Coursera lá, acho que foi o mesmo que você fez, né? Um curso gratuito. Eu não sei se ele ainda está disponível na plataforma. Como aprender a aprender, isso mesmo. E se ele estiver disponível na plataforma, quem tiver interesse aí, busque lá no Coursera, a gente não está sendo pago para falar isso,
né? Mas é porque o curso realmente foi um curso que nós fizemos em comum e nem sabia que tinha feito em comum, foi até engraçado. Que eu comentei com ele, fiz um curso de como aprender a aprender, ele falou, fiz o mesmo curso, né? E então